Os alunos, nós vamos fazer a resolução do exercício 4, 5, 6 e 7 da lista da apostila, tá? Então, vamos começar por esse exercício 4. O 1, 2 e 3 está no vídeo anterior, né? Então, agora nós podemos fazer o 4, 5, 6 e o 7, né? Então é falado aqui que a usina de Itaipu é uma das maiores hidrelétricas do mundo em geração de energia, com 20 unidades geradoras e 14 mil megawatts de potência, né? Lembrando, quando a gente usa o prefixo mega, é 10 a sexta, né? De potência total instalada. E apresenta uma queda, né? Falado que a queda, né, que é utilizada para essa energia é a uma altura aí de 118,4 metros, tá? E uma vazão nominal, a gente pode colocar P, né, aqui P maiúsculo com um pontinho, de 690 metros cúbicos por segundo para cada uma das unidades geradoras. Então, uma unidade geradora temos aqui, e o total, esse 14 mil megawatts de potência, tá? Bom, o que é falado, né? Que o cálculo da potência teórica leva em conta a altura, que é a que a gente tem aqui, represada pela barragem, e a gravidade local. Ele fala que a densidade da água é 1000 kg por metro cúbico. Qual é a potência em megawatt? Daí é falado assim, quanto em megawatt que não é aproveitado em cada unidade geradora, né? Então vamos lá, tá? Então nós sabemos que a energia é mgh, a potência, daí quando eu coloco pinguinho, daí deixa de ser energia, daí eu também coloco um pinguinho aqui e deixa de ser massa, passa a ser vazão máxima, tá? Então a potência deveria ser de quanto, né? Eu sei que a densidade é a massa sobre o volume, ou a densidade é o fluxo máximo pelo fluxo volumétrico, né? Então no lugar do M pontinho eu posso utilizar o ρ vezes a vazão volumétrica. Então no lugar do M pontinho eu vou colocar ρ V pontinho, tá? Então eu coloco GH. Então aqui no caso nós vamos ter a densidade da água que é 1000, a vazão é 690, a gravidade é 10 e a altura é 118,4. Então a potência aqui, tá? Isso no Sistema Internacional de Unidades. Vou fazer o cálculo aqui, né? Vou utilizar uma calculadora para facilitar. Então vai ficar 1000 vezes 690 vezes 10 vezes 118,4. Pessoal, então vai dar esse valor aqui, ó, 8 1 6 9 6 0 0 0 0 joule, tá certo? Se eu joule por segundo, né, pessoal, aqui eu posso colocar até mesmo o próprio watt, tá? Então watt aqui, tá certo? Só que o correto é que eu deixei em megawatt, né? Então tem que deixar 10 a sexta. Então ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai dar esse valor aqui, que vai ser 816,96 megawatt, tá certo? Então, só que isso aqui é para uma unidade geradora, né? Era falado aqui com 20 era 14 mil megawatts, né? Então, quanto que é cada unidade geradora, né? Então, eu vou pegar então a potência de cada uma delas
seria o 14.000 megawatts, né? Dividido por 20. Então, elas teriam então um valor de 700 megawatts cada uma. Isso daqui é o que cada uma produz. Mas quanto que ela deveria produzir? Esse é 816,96. Daí pergunta, qual é a potência não aproveitada, né? Então é justamente a diferença. Então a potência não aproveitada vai ser 816,96 menos 700. Então a potência não aproveitada vai ser de 116,96 watt. Watt não, megawatt, né? Tá certo? Então isso aqui é a atividade 4, tá certo? Agora nós vamos para a atividade 5. Vou pegar lá. Aqui nós temos o exercício 5. Então, nesse exercício 5, nós estamos falando de um vento, né, que está a 144 km por hora. Então, toda vez que tem exercício assim com 144 km por hora, 108, então já pede para a gente dividir por 3,6 e deixar no Sistema Internacional de Unidades. Então, a velocidade 144 km por hora, para transformar em metros por segundo, então eu divido por 3,6. Daí esse valor ele vai dar 40 metros por segundo, tá? Então o que acontece? Então, nós temos um telhado de uma casa, vamos pensar que o telhado seja um plano, né? Tá certo? E que o vento sopra por cima aqui desse telhado, tá? Ele sopra com essa velocidade. Bom, a velocidade aqui de dentro ela é 0, mas a velocidade de fora é o 40, tá certo? E daí, pessoal, vamos pensar o seguinte: tem alguma diferença de altura? Nós podemos pensar, né? Então o fluxo ele não muda, ele não é estrangulado, ele não muda de altura, né? Essas linhas não estão mudando de altura, nada, né? Então, se a gente pensar na equação do Bernoulli, então a gente tem um ambiente 1, tá? Que seria o interior da casa, e o ambiente 2 que seria fora, tá? Então eu vou colocar aqui 1 e 2, tá? Então vamos ver aqui o que acontece. Na equação do Bernoulli, então nós temos que a pressão 1 mais ρ GH1 mais ρ V1 ao quadrado sobre 2, que é igual a pressão 2 mais ρ GH2 mais ρ V2 ao quadrado sobre 2. Como não tem alteração de altura, então esses termos eles não existem, tá? E o que acontece? É aqui que vem a sacada, né? A gente tem que prestar atenção aqui. Então nós temos a pressão 1, que está aqui nesse ambiente, mais o V1 ao quadrado sobre 2, mais, não, mais não, né? Que é igual a pressão 2, mais o V2 ao quadrado sobre 2. Pensa o seguinte: aqui fora a velocidade ela está maior, né? E aqui dentro a velocidade está menor. Então o que acontece? Se a velocidade aqui nesse termo ela aumenta, essa pressão ela vai diminuir, tá certo? Então a gente vai jogar essa pressão para cá. Então vai ficar P1 menos P2
que é igual a ρ V2 ao quadrado sobre 2 menos ρ V1 ao quadrado sobre 2. Então a gente jogou um termo para o lado, o outro para o outro. Aqui nós vamos ter uma diferença de pressão. Tá? Então a primeira pergunta é justamente essa, a diferença de pressão. Então, a diferença de pressão é, aqui eu posso deixar em evidência, que a gente vai ter dificuldade com os números, não preciso deixar, mas eu estou observando que eu posso deixar aqui ρ sobre 2, V ao quadrado, né? Velocidade 2 ao quadrado menos velocidade 1 ao quadrado. É claro que a velocidade aqui dentro ela é zero, não posso assumir com esse termo. Então a variação da pressão ela vai ser, o ar tem a densidade de 1,2 dividido por 2 e a velocidade é 40 ao quadrado. Então a variação de pressão vai ser 0,6 vezes 1.600. A variação de pressão vai dar, multiplicando aí, 1.600 vezes 0,6 vai dar 960 Newton por metro quadrado ou 960 Pascal. Entendo que isso aqui é uma variação da pressão aqui nesses ambientes. Tá? Da pergunta da P, né, é quanto que vale a força. Né? Então a gente sempre sabe que a pressão, né, pressão é força sobre a área. Então, isso também serviria para a variação de pressão, tá? Então seria 960. Eu quero saber o valor da força e a área eu sei que vale 50. Então a força vai ter o valor de 4.800, é isso? 960 vezes 50, 48 mil. 48 mil newtons. Ou seja, né, pessoal, um vento desse de 40 metros por segundo poderia levantar um telhado que tivesse 4.800 kg, né, que é a mesma coisa que 48 mil newtons. Tá certo? Então isso aqui foi o exercício 5, nós fizemos 4, 5. Agora vamos para o exercício 6, que fala sobre a perfuração de um poço de petróleo, né? Vamos lá. C e vamos jogar aí. Deito o bolinho aqui. Pode puxar. Olha lá. É falado então, durante a perfuração de um poço de petróleo, uma profundidade de 200 metros do solo, ejetou-se petróleo para cima do solo, atingindo uma altura de 50 metros. Então está aqui o solo, né? Então ele fala que é jogado aqui um fluxo, né? Então foi perfurado e aqui ele atinge 50 metros de altura. Tá? Então vamos lembrar que aqui existe um certo canalzinho, né, que era perfurado e tem uma certa pressão para poder fazer tudo isso aqui. Tá? Sabendo que a densidade do petróleo é de 850 kg por metro cúbico e que a pressão atmosférica seja de 100.000 Pascal, né? Determina a pressão total que o petróleo e gases do poço exercem para que o jato do petróleo possa ejetar a altura especificada, né? Então é o seguinte, qual que é a pressão que tem aqui, né? Bom, pessoal, aqui nós temos então que tem uma profundidade de 200 metros. Tá certo? Então aqui é a nossa altura inicial, que é o H0, né? Então, propriamente dito,
aqui, se a gente colocar a equação do Bernoulli, vamos colocar que aqui é o nosso ambiente 1 e aqui nesse topo é o nosso ambiente 2. Então, a pressão 1 mais ρGH1 mais ρV1 ao quadrado sobre 2, que é igual a pressão 2 mais ρGH2 mais ρV2 ao quadrado sobre 2. Então, aqui a gente vai eliminar os termos, né? Quando chega na altura máxima, não tem velocidade, então posso cancelar, tá certo? Então já cancela esse termo aqui. Como a gente não tem altura, né? E aqui ele está perguntando, determine a pressão total. E a pressão total aqui embaixo, é claro que não tem também esse termo, porque a altura é zero, tá? Então eu quero saber só esse conjunto aqui, tá? Então, eu sei que aqui, esses dois, vai equivaler a uma pressão total, vou chamar de PT, tá certo? Então, quanto que é a pressão 2? Quanto que é a pressão aqui em cima? É a pressão atmosférica, 100.000 Newton, né? Mais o ρGH2, que é de toda essa coluna que tem aqui, né? Então, o ρ é 850, a gravidade é 10 e a altura é 250. Então, a pressão total, que é a pergunta, vai ser o 100.000, que é a pressão atmosférica, mais aquela multiplicação ali, que é 850 vezes 10 vezes 250, que vai dar 2.125.000 Pascal, né? Então a pressão total aqui embaixo, né? Ela será de quanto? 225.000 Pascal. Então essa é a pressão, tá certo? Então é esse o valor aí da questão 6, tá? E daí nós vamos agora para a questão número 7, tá? Então vamos lá para a questão 7. Vamos lá, questão 7. Questão 7 é uma questão bastante fácil. Fala que é um tonel totalmente vedado. Então imagine um recipiente totalmente fechado, não tem nenhuma fresta aqui, tá? Que possui álcool, tem densidade de 800 kg por metro cúbico. O tonel possui uma torneira que em determinado instante está a um desnível de 5 metros da superfície do álcool. Então pensa assim, vamos pensar que a torneira está aqui exatamente no chão, tá? E está num desnível do álcool aqui, né? Então pense que da superfície do álcool, né? Então pense que aqui esse tonel está cheio de gás, ou ar, alguma coisa, e que nós temos esse tanto aqui que é o álcool. Aí aqui tem uma torneirinha, vamos pensar assim, né? É claro que é um tonel, que é uma coisa gigante, né? Daí é falado que o gás que está aqui está a uma pressão de 2,2 atm. Bom, vamos falar quanto que a pressão está aqui fora. É 1 atm, tá certo? E daí está querendo saber algumas coisas, tá? Bom, primeira coisa, tá? Ele quer saber qual que é a velocidade de saída desse álcool, né? Então a gente vai para a equação do Bernoulli. Só que a gente vai lembrar, né, pessoal? Assim, uma atmosfera é aproximadamente 100.000
Pascal. Na verdade, é 101.300 Pascal, tá? Mas a gente arredonda, tá? E aqui também a gente arredonda. É colocar 220.000 Pascal, tá certo? Então a gente sempre faz essa relação. Então, ó, pressão 1 mais ρ GH1 mais ρ V1 ao quadrado sobre 2, que é igual a pressão 2 mais ρ GH2 mais ρ V2 ao quadrado sobre 2. Tá? Então, quanto que é a pressão no ambiente 1? Vamos falar que o ambiente 1 é aqui, o tonel inteiro. No ambiente 2 é o que está aqui fora. Então, na pressão dentro do tonel tem 120.000. Tá? Tem altura? Tem altura, né? Do fluido aqui. Tá? Então o fluido ele tem 800, a gravidade é 10, aproximando, 5, mais. Daí, pessoal, é o seguinte, quando a gente tem um tonel muito grande, tá? Eu poderia calcular a velocidade de descida? Poderia, tá? Mas essa velocidade, ela tende a ser zero, tá? Então ela tende a ser zero, então eu cancelo esse termo. Então eu cancelo. Por quê? Porque a velocidade vai ser muito, muito lenta. Então ela não vai ter essa componente aqui, tá? A pressão 2, 100.000. Tem altura a torneira? Não. Então vai ser zero. Né? Aqui vai zerar esse termo. Mas o componente aqui da velocidade, né? Que vai ser, vou colocar aqui espremidinho, vai ficar 800 V2 ao quadrado sobre 2. Tá? Aqui então vai ficar 220.000 mais 5 vezes 8, 40. 1, 2, 3, 40.000, né? Mais 80, 8 vezes 5, 40. 1, 2, 3, tá certo. Vai ser igual a 100.000 mais 400 V ao quadrado sobre 2. Aqui vai dar 260.000. Então vai ficar 160.000 quando vem para cá, que é igual a 400 V ao quadrado sobre 2. Né? Não, esse 2 já sumiu aqui, tá? Então aqui, ó, 1, 2, 1, 2. Então a velocidade ao quadrado vai ser 1.600 dividido por 4. Então a velocidade é que 1.600 dividido por 4 vai dar 400. A velocidade é igual a 20 metros por segundo. Então a velocidade de saída aqui da torneira é 20 metros por segundo. Tá? E tanto fosse, tá, pessoal? Se fosse horizontal, vertical, tá? Não mudaria nada. Tá? Então essa primeira aqui, essa velocidade da saída sempre vai ser essa, ou seja, para baixo, se fosse para cá, se fosse para cá, se fosse projetado para cá, tá bom? A velocidade resultante ela seria essa. Tá? Agora a pergunta B já é o seguinte, pense que aqui você tem essa situação, só que agora a torneira está virada para cima. Imagina se tivesse um tubo que você abrisse e saísse algum jato aqui, ó, para cima, tá? E quer saber quanto seria a altura, tá? A gente utiliza também a equação de Bernoulli, tá? Então vamos lá. Então nessa segunda situação, então, a gente tem a pressão 1 mais ρGH1 mais ρV1 ao quadrado sobre 2, que é igual a pressão 2 mais ρGH2 mais ρV2 ao quadrado sobre 2. Tá? Então daí, quando ocorre essa situação, veja que a velocidade aqui também é zero, né? A velocidade de descida vai tender a ser a zero.
E no segundo ambiente a velocidade também é zero, porque ela vai chegar numa altura máxima. Toda vez que ela chega numa altura máxima, a velocidade também é igual a zero. Tá? O que muda? Muda as pressões. Aqui dentro, a pressão ela era de 220 mil, mais a pressão da coluna do líquido aqui, que no caso é o Rho, que é 800, vezes a gravidade, vezes a altura por 5, que é igual à pressão 2, que é a pressão atmosférica, né? que é 100 mil, mais o Rho, que é a densidade do álcool, a gravidade que é 10, vezes a altura. Então aqui vai ficar 40 mil, vai ficar 260 mil, né? Juntando tudo aqui, que é igual a 100 mil, mais 8 mil H, né? Bom, pessoal, eu poderia, né, dividir todos os termos por mil, né? Por mil, né? Só para facilitar. Então, desse lado eu ficaria com 160, que é igual a 8 vezes H. Né? E daí, nesse caso, H, 160 dividido por 8, H é igual a 20 metros de altura. Tá? Então, isso aqui foi o exercício número 7. Tá? Vamos voltar aqui. Beleza, pessoal? Então, depois no próximo vídeo a gente vai fazer o 8, 9, 10 e o 11. Tá? Por enquanto são esses aqui. Um abraço, até a próxima.